Fechando os olhos. Senhor Jesus, mais uma vez nos encontramos aqui reunidos em teu nome. A Val é Para dar prosseguimento às nossas tarefas de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Senhor, que a tua paz, a tua bênção esteja conosco, que os mentores espirituais que nos ajudam nessa tarefa estejam a postos, Senhor, para nos complementar, nos inspirar, nos fortalecer nesta tarefa, que é uma tarefa dignificante, uma tarefa que ilumina os nossos espíritos e vai iluminando cada trabalho, cada estudo que nós fizermos. A mensagem de hoje, Senhor, é do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós também iniciamos esse estudo para que a gente tenha maior conhecimento da tua doutrina, da doutrina dos Espíritos. Sendo assim, Senhor, nesse estado de paz e tranquilidade, pedimos a permissão para dar por iniciado o trabalho da noite, rogando que a tua paz permaneça conosco, hoje, agora, amanhã e sempre, que assim seja. que assim seja. Boa noite, Val. Boa noite, seu Rubens. Tudo bom, querida? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. E a família, como é que tá? Tá bem, Isso graças a bom. Deus. Isso é muito bom. Muito Família, bom, muito família bom. bem é coisa boa demais. Até recebi uma notícia agora que eu consegui o exame, fiquei até feliz. A tomografia, Sim. a ressonância, aliás, que eu conseguiram para mim, aí eu fiquei tão alegre. Que bom. Vai ver. Que bom. E Deus vai ajudando, Jesus vai ajudando, devagarzinho, para que as nossas vidas se encaixem naquilo que a gente deseja. Bom, hoje nós vamos iniciar o Evangelho segundo o Espiritismo propriamente dito, né? Sim. Nós vamos começar o primeiro capítulo, cujo título vocês estão vendo aí no texto. Compartilhei para vocês, cujo título é Não Vim Destruir a Lei. Então, vamos ver qual é o conteúdo deste estudo. Capítulo 1. Não vim destruir a lei. As três revelações, Moisés, Cristo e o Espiritismo. Item 1. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade vos digo, que o céu e a terra não passarão sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. São Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. Bom, Jesus já está nos informando aqui que a lei ele não veio destruir, né? Ele veio aqui para cumprir esta lei. E a lei que Jesus veio cumprir, isso aqui é bem importante frisar, porque eu vou me referir a isto lá mais na frente neste livro. A lei que Jesus aqui veio se referir é a lei divina. A gente sabe do Evangelho, no Novo Testamento, que Jesus sempre dizia: eu vim cumprir aquilo que aquele que me enviou me mandou cumprir. Eu vim cumprir, eu vim para cumprir a vontade do meu Pai. E a vontade do Pai é cumprir a lei divina. Então, ele vem aqui em Mateus, ele já está nos afirmando de início, que ele veio cumprir, que ele não vai ir de encontro a esta lei. Porque esta lei é a lei divina e ele
como sendo o Filho de Deus, né, ele veio exatamente para cumpri-la. Primeira revelação. Por favor. Moisés. Mais ali, a ração que está naquele pote preto. Na lei mosaica, há duas partes distintas. A lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, decretada por Moisés. Uma é invariável, a outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. Bom, aqui, a distinção entre a lei mosaica. Então, são duas partes distintas. Olha só. A primeira lei de Deus, promulgada lá no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar decretada por Moisés. Esta lei divina, ou seja, os 10 mandamentos que Moisés recebeu lá no Monte Sinai, essa lei divina é imutável. É imutável porque é perfeita. E a lei disciplinar estabelecida por Moisés, esta sim, ela pode e foi se modificando e vai se modificando ao longo do tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Então, vamos ver o que foi que Moisés recebeu no Monte Sinai. Primeiro mandamento. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem abaixo na terra, nem do que quer que esteja nas águas sobre a terra. Não adorareis e não lhes prestareis culto soberano. Muito interessante este primeiro mandamento, minhas amigas, porque ele nos adverte uma coisa muito interessante, que a gente não deverá ter diante dele qualquer outro Deus diferente. Para a gente não esculpir imagens, nem figura alguma está embaixo na terra, nem do que quer que esteja nas águas sobre a terra. Não os adorareis e não desprestareis culto. O interessante e engraçado, né, pessoal? É que ele está dizendo aqui que a gente não deve adorar imagens, que nós não devemos ser idólatras. Aqueles que adoram imagens são idólatras. E ele está dizendo que não é para que a gente faça isso. Porque se nós começarmos a fazer isto aí, adorar imagens, esculpir imagens, e depois ficar adorando, está indo de encontro ao primeiro mandamento. E isso muita gente faz por aí. Muita gente faz. Bem, alguma pergunta? Algum comentário? Não. Certinho. Beleza. Então, o segundo mandamento. Não pronunciareis em vão o nome do Senhor, vosso Deus. 3. Lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Este aqui é outro mandamento que já dá confusão até hoje. Aí dá. Deixa eu grifar isso aqui. Porque lá na Bíblia, no nosso estudo da Bíblia, tem uma passagem lá extremamente esquisita com relação à santificação do sábado. E quando estiver no ponto passar, eu vou lembrar de vocês este terceiro mandamento.
E é a história de um senhor idoso que estava carregando lenha no dia de sábado. E aí, por conta disso, deu uma confusão terrível, porque ele estava trabalhando no dia de sábado. E para eles aqui, o dia de sábado, ninguém deveria fazer coisa nenhuma. Bom, mas isso é outra história. Lá na Bíblia, no estudo da Bíblia, a gente vai perceber isso. Muito bom. Quarto mandamento. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor, vosso Deus, vos dará. Este aqui é importante também. A gente deve honrar, ou seja, honrar significa respeitar, amparar na velhice, ajudar o máximo possível aqueles que nos deram a vida material, aqueles que nos deram a educação, aqueles que até hoje, quem ainda tem pai e mãe, aqueles que até hoje cuidam de nós, apesar da gente estar adulto, também já passando dos 40 ou 50. Né? Quinto, não mateis. Opa. Esse quinto mandamento aqui, recebido por Moisés, deixa eu grifar, esse também dá muita confusão, porque na Bíblia, muita gente mata muita gente. Né? Muita gente mata muita gente. Até o próprio Deus manda exterminar um monte de gente. Tudo é mais É agora. muito estranho e esquisito. Ele diz para não matar, e de vez em quando ele mandava exterminar algumas pessoas. Né? Bom. Sexto, não cometais adultério. Silvanilde. Senhor, tá vendo? Tá aí, ó. Bando de adúlteros lá da Bíblia. Exatamente. Aquele monte de gente que tem um monte de mulher. Não é? Rapaz, é uma surubada danada. Pois é. Um monte de mulheres e as próprias mulheres incentivando a história. É algo muito estranho, muito esquisito, um comportamento de um povo de Deus muito esquisito, já que Moisés recebeu o 10º mandamento dizendo aqui não para não cometer adultério. Né? Bom, Velho Testamento. Velho Testamento. O campeão dessa história aí foi Salomão, né? Não sei como tinha energia aquele moço para ter tanta mulher. Bom, mas isso eu acho que ele viu, seu Rubens? Oi. Eu acho que ele era uma vez no mês, ou uma vez no ano que ele conseguia terminar, porque ele tinha 300 concubinas, né? E 700 mulheres. Tu é doido. É impossível dar conta de tanta mulher, esse menino. Se os cabas descobrem qual era a pílulazinha azulzinha que ele tomava naquela época, hein? Eita, que maravilha, né? E com certeza ele tomava um Viagrazinho lá. Verdade. Não. Alguma erva que eles faziam naquela época para poder arrumar as coisas. Porque... Então, eu com essa flor que era rica. Porque não é humanamente impossível um homem dar conta de 1000 mulheres. Humanamente impossível. E ainda tem mais uma coisa: ninguém podia nem paquerar nenhuma delas, porque o homem ficava zangado. Muito bem. Mas, viu, seu Rubem, ali é mal de família, porque Davi, quando ele estava bem velhinho, tem na Bíblia, que ele não fazia mais nada, mas mesmo assim ele mandou chamar a moça mais bonita do reino para dormir com ele. Né? Eu acho que ele só passava a mão e dizia assim, já fui bom nisso. Não fazia mais nada. São coisas estranhas. De repente ele tomou uma ervinha lá e funcionou.
Minha irmã, mas era terrível, porque ele já velho, 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 e a Bíblia diz que ele chamou a moça mais bonita do reino e dormia com ele. Velho, velho, velho. O tendão de Aquiles de Davi era mulher. Ele não podia ver mulher. De Salomão também, de Jacó, Salomão, de Abraão, desse povo todo. Eita, que essa tal dessa mulher já perseguiram esses homens, né? Uhum. Se a gente for ao pé da letra, tudo queimaram no mármore do inferno. É mesmo. Muito bem. Então, olha só, os mandamentos estão dizendo uma porção de coisas que o pessoal daquela época, principalmente os grandes baluartes da Bíblia, faziam totalmente o contrário. Né? Muito bem, então vamos lá. Continuando. Não roubeis. Isso aqui. Esse aqui, até hoje, tem gente que faz completamente o contrário. Não faz outra coisa na vida. É verdade. Não faz outra coisa na vida. Oitavo. Maquinando como é que eles vão roubar um ao outro. Acho que essa parte Como é, Silvanilde? Não entendi. Eu acho que essa parte bem aí, quando do Antigo Testamento, Sim. Quando eles fundaram, disseram que eles fundaram o catolicismo, né? Sim. Eu acho que eles pulam essa parte bem aí, não roubeis, porque é só o que a Igreja Católica fez e faz até hoje. Aí os evangélicos, para não ficar atrás, só copiaram. Copiar. Muito bem. Verdade. 8. Não presteis testemunho falso contra o vosso próximo. Ixi, isso aqui, como tem gente que calunia, mente, né? Calunia. E a calúnia, algumas vezes, destrói uma pessoa, né? Uma família, um povo, e etc. Quem já foi alvo de calúnia por aí, se alguém de vocês já foi alvo de calúnia, é algo extremamente terrível. Extremamente terrível. É verdade. Mais adiante. 9º mandamento. Não desejar a mulher do vosso próximo. Eita! Aqui o que mais acontece hoje é o contrário. Exatamente desejar a mulher do outro. Mas isso é bíblico, tá lá, os cabas tudinho querendo tomar mulher um do outro. A gente vê algumas coisas estranhíssimas na Bíblia, mas não está lá. Pois é, são coisas da Bíblia. Né? É porque ele diz, faço o que eu faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Aí é complicado. E isso continua até hoje, né? Mas aqui, esse não desejeis a mulher do próximo, não é só para o homem, não. Logicamente, tudo aqui é para a mulher também, né? Porque tem mulheres, né? Mulheres que também desejam o marido da próxima, etc, 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 e por aí vai. Mas como o nosso planeta é um planeta de provas e expiações, acontece de tudo nesse planeta. E a Bíblia nos mostra desde o início como é que a coisa funcionava. Muito bem. 10º mandamento. Não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer das coisas que lhe pertencem. Tá difícil, não tá? Muito difícil isso aqui. Porque isso aqui
é muito fácil de se cobiçar, de se desejar. E o ser humano, por ser imperfeito, né, inveja a casa do próximo, o seu servo, a sua serva, seu boi, a sua mulher. Oi? Não, Rubinho, eu falando aqui com a Cláudia. Ah, tá. Muito bem. Vamos lá. É de todos os tempos e de todos os países essa lei. E tem, por isso mesmo, caráter divino. Tudo bem. Todas as outras são leis que Moisés decretou, obrigado que se via a conter pelo temor um povo de seu natural turbulento e indisciplinado, no qual tinha ele de combater arraigados abusos e preconceitos adquiridos durante a escravidão do Egito. Para imprimir autoridade às suas leis, pessoal, isso aqui é muito importante. Isso que eu estou lendo aqui agora são comentários de Kardec. Comentários de Kardec. Então, olha só. Isso aqui é muito importante. Porque isso aqui que Kardec vai falar, ele vai demonstrar o porquê que Moisés fazia aquilo que ele fazia lá na época dele. Então, lá vai. Para imprimir autoridade às suas leis, isso aqui eu vou grifar, houve de lhes atribuir, olhem só, atribuir origem divina, conforme o fizeram todos os legisladores dos povos antigos. Olha, primitivos. Olha só a explicação. Kardec está dizendo que Moisés, a grande maioria das vezes, né? A grande maioria das vezes, ou uma grande parte das vezes, ele dizia que aquilo que ele falava era de origem divina, que na verdade não era algumas vezes. Justamente para impor ao povo o temor, o medo. Assim também fazem grandes líderes religiosos para impor o medo de determinadas situações. Então, muita gente, hoje, em pleno século XXI, deve ter aprendido com Moisés esse tipo de coisa. Dizer que uma coisa é divina, que foi Deus, o Espírito Santo que disse que falou, e na hora Deus não falou coisa nenhuma, nem o Espírito Santo falou coisa nenhuma. Isso ocorre também na doutrina espírita, viu? Tem presidentes de centros, tem médiuns que algumas vezes dizem coisas que, na verdade, não são reais, não são verdadeiras. E aí, o que acontece? Se há um líder muito bem quisto na comunidade dele, se há um médium relativamente famoso na sua localidade, o que acontece? As pessoas vão acabar acreditando naquilo que é falado. Então, isso aqui, que Kardec está falando sobre Moisés, é para a gente desmistificar que nem sempre aquilo que Moisés dizia que vinha de Deus era realmente Deus que havia falado. Ou seja, Moisés criava, dizia que era, na verdade não era. Simplesmente para conter, para o povo temer, ficar receoso e não fazer determinadas coisas.
Mas acontece que Moisés exagerava algumas vezes. Exagerava algumas vezes. E, às vezes, esse exagero resultava, algumas vezes, na morte, no sacrifício de alguma vida, ou de algumas vidas. Muito bem, vamos adiante. A autoridade do homem precisava apoiar-se na autoridade de Deus. Olha só, que coisa interessante aqui, de novo. A autoridade do homem, que homem é esse? Moisés, precisava apoiar-se na autoridade de Deus. Ou seja, Kardec está reforçando aquilo que ele falou um pouquinho antes. Mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar criaturas ignorantes, em as quais, ainda pouco desenvolvidos, se encontrava o sentido moral e o sentimento de uma justiça reta. Pronto. Pronto. Então, minhas amigas, com isso aqui, o que a gente acaba de descobrir? Que Moisés imprimiu esta terribilidade, vou dizer assim, sobre Deus para que o povo temesse. Então, este Deus terrível, sanguinário, cruel, perseguidor da Bíblia, quem inventou foi Moisés. Por isso aqui, nós, quando estamos estudando e lendo a Bíblia, a gente acha muito estranho um Deus desse tipo. Até porque nós sabemos e conhecemos o Deus nosso, que o Deus que a gente cultua, vamos dizer assim, é um Deus bom e justo. E um Deus bom e justo não pode cometer as atrocidades que se encontram no Deus de Moisés da Bíblia. Então, matada a charada, esse Deus terrível, cruel, sanguinário, é apenas criação de Moisés para amedrontar o povo ignorante daquela época. Muito bem. Continuando. É evidente que aquele que incluíra entre os seus mandamentos este, não matareis, não causareis dano ao vosso próximo, não poderia contradizer-se. Lógico. Lógico. Se Deus diz lá em cima, não matar, como é que, depois de recebida essa mensagem para não matar, o próprio Deus que enviou a mensagem manda matar, manda sacrificar, manda, né, dizimar determinados povos, etc, etc. Ele não pode se contradizer, já que o Deus que a gente concebe é um Deus justo e bom. Quem é justo e bom jamais pode ser cruel, terrível, sanguinário, etc, 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 etc. Então, repetindo, é evidente que aquele que incluíra entre os seus mandamentos este, não matareis, não causareis dano ao vosso próximo, não poderia contradizer-se fazendo da exterminação um dever. Pronto. Pronto. Kardec desmistificou para nós toda a trama do Deus sanguinário da Bíblia. Toda a trama. Muito bem. Continuando.
As leis mosaicas, propriamente ditas, revestiam, pois, um caráter essencialmente transitório. Lógico, uma lei desse tipo tinha que ser transitória, porque é uma lei meio estranha, terrível. Terrível. Bom, aí depois de Moisés, vem a segunda revelação, que é o Cristo. Antes de passar para o Cristo, alguém tem algum comentário a fazer? Alguma pergunta? Quer acrescentar alguma coisa? Não, eu tô Não. Não, né? Esse Deus aí, ele é perpetuado até hoje, né? É perpetuado até hoje, por incrível que pareça. Mas a gente acabou de descobrir, né, entre aspas, de que esse Deus terrível, sanguinário, foi invenção de Moisés. Invenção de Moisés. Muito bem. Então vamos adiante. O Cristo, a segunda revelação. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Muito bem. Olha só. O que eu falei para vocês lá no início, e Kardec está repetindo bem aqui. Né? Ó, Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. A lei de Deus. Veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso, é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Por mais radical reforma, não poderia fazê-las passar do que as reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescentando: aí estão toda a lei e os profetas. Então, o autor desta frase aqui, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, aí estão a lei toda e os profetas. É uma frase que Jesus pegou os 10 mandamentos e resumiu em apenas 2. Aliás, 3. Amar a Deus, amar o próximo e amar a si. Se nós amarmos a Deus, amarmos o nosso próximo e amarmos a nós mesmos, nós estamos cumprindo na totalidade os 10 mandamentos da lei. Estaremos tranquilamente. Porque quem ama a Deus, o próximo e a si mesmo, não mata, não adultera, não rouba, não deseja as coisas do próximo, etc, etc, etc. Honra seu pai e sua mãe, e por aí vai. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último iota. Quis dizer Jesus ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral, isto é, fosse praticada na terra inteira em toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências. Efetivamente, de que serviria haver sido promulgada aquela lei
se ela devesse constituir privilégio de alguns homens ou sequer de um único povo, sendo filhos de Deus todos os homens, todos sem distinção nenhuma são objeto da mesma solicitude. Então, essa lei é para todos, indistintamente de raça, de cor, de posição social. Essa lei é geral, total, para todas as pessoas, em qualquer ponto do globo, onde tiver gente, esta lei foi feita para aquela pessoa. Item 4. Mas o papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento, a autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que se transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino do céu. Viera ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir, para a realização dos destinos dos homens, dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, limitando-se respeito a muitos pontos, a lançar o germe de verdades que, segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Falou tudo, mas em termos mais ou menos implícitos. Para ser apreendido o sentido oculto de algumas palavras suas, necessário se fazia que novas ideias e novos conhecimentos lhes trouxessem a chave indispensável. Ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de madureza. A ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Importa, pois, dar à ciência tempo para progredir. Bom, vamos dar uma pausa e vamos entrar para a segunda parte. Nós vamos sair e entrar de novo, para a gente passar para a segunda parte. E aí a gente vai iniciar a leitura do Espiritismo. Muito bem. Voltamos agora para a segunda parte, né? Então, Jesus, o objetivo de Jesus, como foi dito anteriormente, nada mais era do que cumprir a lei divina. E fez todo o possível para cumprir. Só que, né, tinha algumas coisas que ficaram pendentes, porque o povo ainda não tinha condição de assimilar, né? E foi por isso que ele disse que enviaria o Consolador para que a gente entendesse melhor os seus ensinamentos. E aí vem a terceira revelação. A terceira revelação, o Espiritismo. Item 5. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis,
por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele nos mostra não mais como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes na natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e, por isso, relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica com mais facilidade. Esta frase de Kardec aqui é um espetáculo, porque se a gente perceber bem, tudo fica mais fácil quando a gente tem a visão espírita. Tudo a gente compreende com mais facilidade. A gente entende por que ocorreu isso com fulano e não ocorreu com cicrano. Por que fulano nasceu cego e outros não? Por que uns têm dinheiro e outros não têm dinheiro? Por que uns são negros, outros são brancos? Etc, etc, etc. Todas essas diferenças nós compreendemos de forma facilitada pelo conhecimento da doutrina espírita. E aí sim, a gente tem a noção exata da justiça e da bondade de Deus em nossas vidas. Bem, então, minhas amigas, todos os acontecimentos que a gente vê por aí, pandemias, terremotos, maremotos, tsunamis, assassinatos, quedas de aviões, tragédias de todas as formas, nós compreendemos de forma mais simples e mais fácil por conta do conhecimento desta doutrina espetacular. Item número 6. A lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação. A do Novo Testamento tem-na no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado não por um homem, sim pelos Espíritos, que são as vozes do céu, em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários. É, de certa maneira, um ser coletivo, formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz o tributo de suas luzes aos homens para lhes tornar conhecido esse mundo e a sorte que os espera. Bem, então a gente percebe aqui que o Espiritismo está personificado não uma pessoa só, numa entidade só, e sim num conjunto de entidades. Quando a gente está lendo, quando a gente estuda o Livro dos Espíritos, no final dos prolegômenos, que tem a introdução, depois tem os prolegômenos. No final dos prolegômenos, são várias entidades espirituais do mundo maior, iluminadas, assinam as mensagens, dizendo que eles são responsáveis pelo arcabouço, pelo edifício da doutrina espírita. São eles, São Francisco de Assis, Sócrates, Platão,
Fenelon. E, finalmente, o Espírito de verdade. E o Espírito de verdade parece ser o que coordena todo o trabalho, assessorado por estes grandes espíritos que nós ouvimos falar e temos conhecimentos das suas vidas quando estiveram aqui no plano material. Item 7. Alguma pergunta? Algum comentário? Querem acrescentar alguma coisa? Não, Rubinho, tranquilo. Tranquilo, né? Então, Val não se manifestou, então porque está tranquilo também. Vamos adiante. Não, estou prestando atenção, certinho. Beleza. Pois é, eu estou dizendo, não se manifestou porque está tudo tranquilo. Então vamos adiante. Item 7. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina em contrário ao que ensinou Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas sob forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, obra do Cristo, que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Então, quem coordena o arcabouço, o edifício da doutrina espírita, é o Espírito de verdade. E Jesus disse naquela época dele que ele traria o Espírito de verdade. Ele enviaria para nós o outro Consolador, e ele disse o nome, o Espírito de verdade, que ficaria eternamente conosco. Ou seja, iria nos orientar o tempo todo com relação ao mundo maior, ao mundo espiritual, o mundo real, que nós, ao sairmos daqui, vamos voltar para lá. Item 8. Aliança da ciência e da religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se. Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade. Porquanto Deus não pode pretender a destruição de sua própria obra. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de excesso de exclusivismo de um lado e de outro. Daí o conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. Bom, aqui Kardec está dizendo que elas duas são componentes de ajuda mútua. Enquanto uma trata do mundo material, a outra trata do mundo espiritual. E as duas se completam. Segundo o cientista, o grande cientista Albert Einstein, a ciência e a religião, uma sem a outra, perdem alguma coisa, ficam incompletas. Então, as duas se completam. São chegados os tempos, continuando, em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, em que o véu intencional lançado sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, e que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas,
se prestarão mútuo concurso. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder por que estará de acordo com a razão. Já se lhe não podemos mais opor à irresistível lógica dos fatos. Então, por exemplo, se a religião, se a ciência, Kardec diz para nós que a ciência, que o espiritismo segue a religião, a ciência. Se o espiritismo tiver, se a ciência disser uma coisa que o espiritismo estiver contrário, o espiritismo solta, larga ou deixa de lado aquela oposição contrária e fica do lado da ciência. Porque, além do mais, o espiritismo também é ciência. O espiritismo é ciência, é filosofia e é religião. Então, não pode ficar as duas, né, separadas uma da outra. Continuando. A ciência e a religião não puderam até hoje entender-se, porque, encarando cada uma as coisas a seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam. Faltava com que encher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Leis tão notáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Então, este elo se chama conhecimento espírita, né? O conhecimento espírita. E esse conhecimento espírita vem ligar uma coisa na outra, porque liga matéria, porque o espírito, aliás, o espiritismo estuda tanto a matéria quanto o mundo espiritual. E juntando os dois, né, ela encontra o elo de ligação. Uma vez comprovadas pela experiência essas relações, nova luz se fez. A fé dirigiu-se à razão. Esta nada encontrou de ilógico na fé. Vencido foi o materialismo. Mas, nisso, como em tudo, há pessoas que ficam atrás, até serem arrastadas pelo movimento geral que as esmaga. Se tentam resistir-lhe em vez de o acompanharem. É toda uma revolução que, neste momento, se opera e trabalha os espíritos. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, chega ela à sua plena realização e vai marcar uma nova era na vida da humanidade. Bom, aqui é o seguinte: o Espiritismo mostra uma coisa diferente, né, das outras religiões. E algumas outras religiões não aceitam. Ou seja, eles ficam superados. Eles ficam superados. E ficando superados, o que eles dizem, mais cedo ou mais tarde, vai acabar no esquecimento. Vai acabar no esquecimento. Por isso é que as outras religiões, quando não seguem esse preceito, ficam doidos para continuar prendendo os seus adeptos, a fim de que eles não tenham outros conhecimentos, por conta disso, a fim de que, por conta disso, eles saiam das suas religiões. Porque o problema é que muitos adeptos de outras religiões não questionam nada. Tudo que eles dizem é o correto, é o certo. Eles não questionam, não buscam e apenas aceitam. E isto é muito triste, porque nós temos inteligência suficiente para questionar qualquer coisa, até o próprio Deus. Deus nos deu inteligência a fim que a gente questione até Ele próprio. E buscar aquilo que é real, que é verdadeiro.
É toda uma revolução que neste momento se opera e trabalha os espíritos. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, chega ela à sua plena realização e vai marcar uma nova era na vida da humanidade. Fáceis são de prever as consequências. Acarretará para as relações sociais inevitáveis modificações, às quais ninguém terá força para se opor, porque elas estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é lei de Deus. Então, o Espiritismo, o conhecimento da doutrina, ela vai nos mostrar outros conhecimentos, vai nos dar visão diferenciada de outras matérias, de outras religiões, e vai fazer com que a gente entenda de forma mais simples e mais fácil tudo aquilo que nos rodeia, tudo aquilo que faz parte do nosso dia a dia, neste planeta, ainda de provas e expiações. Algum comentário? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Não, até agora está tranquilo, seu Rubens. Beleza. Então é o seguinte, nós já temos 1 hora de estudo, nós vamos ficar por aqui, para não ficar no meio aqui do assunto, nós vamos ficar por aqui, e na próxima vez nós vamos estudar Instruções dos Espíritos, iniciando com a nova era. Tudo bem? Tudo bem. Tá. Tranquilo. Muito bem. Alguém poderia fazer a prece de encerramento? Ivanilde Oval? Mas é isso, Ivanilde. Posso sim. Então vamos lá. Fechando os olhos para fazer a prece de encerramento. Amado Mestre Jesus, te agradecemos por todos os ensinamentos, Santo. Te agradecemos pela permissão dos Espíritos iluminados, nossos mentores, estarem presentes nos auxiliando nesse estudo tão importante da vida. Te pedimos, Senhor, a tua bênção, para que tenhamos uma noite produtiva de estudos e elevação espiritual, e que amanhã seja um dia de luz, de paz para todos nós. Que tu possa olhar por todos aqueles do grupo que não puderam estar aqui hoje, ajudando-os no que for necessário, diante de permissão de cada um. Infinitamente, Senhor, obrigada. E pedimos licença e permissão para encerrar mais um estudo, e que o Senhor nos fortaleça para que possamos continuá-lo na próxima sexta-feira. Que assim seja hoje e sempre. Amém. Assim seja. Assim seja. Muito bem, meninas. Boa noite para vocês. Muito boa bem, noite. Menino. Só tem tudo de menino. Paz e saúde. Paz e saúde para todas vocês. E até na sexta. Até na sexta. Uma boa noite. Obrigada. Boa noite, amiga. Tchau, tchau, tchau.